Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de física. E na aula de hoje a gente vai estudar o campo elétrico. O conceito de campo é uma coisa que está bastante presente dentro do estudo da física. E o exemplo mais claro que a gente tem, o exemplo de campo mais claro que a gente tem no dia a dia, é o do campo gravitacional. O que é o campo gravitacional? Vocês imaginem o seguinte: numa região em torno da Terra, se vocês colocarem um corpo, um objeto possuidor de massa nas proximidades da Terra, o que vai acontecer com esse corpo? A gente sabe que ele vai ser atraído em direção à Terra, né? Sempre que vocês abandonarem um corpo nas proximidades da Terra, ele vai ser atraído em direção à Terra. Essa atração acontece devido à atuação do campo gravitacional. Nós temos aí que esse corpo está sendo atraído pela Terra, ele está sofrendo uma interação sem que haja contato entre a Terra e esse corpo. Portanto, a Terra exerce uma força sobre o corpo e o corpo também sobre a Terra, sem que haja um contato prévio entre os dois. Esse tipo de interação é uma interação que acontece através de campo, é uma interação, então, à distância. A mesma coisa acontece entre corpos carregados. Se nós tivermos dois corpos carregados eletricamente, colocados a uma certa distância um do outro, nós temos que, se eles tiverem sinais iguais, eles se repelem. Se eles tiverem sinais opostos, eles se atraem. Esse tipo de interação se deve, então, devido à ação do campo elétrico. Ou seja, o campo elétrico é o mediador, ele faz o meio de campo entre esses dois corpos que interagem à distância. Então, para nós termos uma definição mais clara do campo elétrico, então é preciso que a gente defina o vetor campo elétrico. Ele é o meio de campo que exerce a interação entre corpos carregados à distância. Em toda a região do espaço, onde a gente tiver então um corpo sofrendo a ação de uma força elétrica, nós dizemos que nessa região do espaço existe um campo elétrico. E para cada ponto dessa região do espaço, a gente vai definir um vetor, o vetor campo elétrico, que caracteriza o campo elétrico naquele ponto. É importante que o campo elétrico ele é uma grandeza daquele ponto do espaço. Ele não depende de algum corpo, alguma outra coisa que seja colocada naquele ponto, é uma característica exclusiva daquele ponto do espaço. Então, para nós definirmos o vetor campo elétrico em um determinado ponto do espaço, o que se faz é um teste. Nós colocamos um corpo carregado positivamente naquele ponto e vemos para onde que aponta a força elétrica em cima desse corpo. Então, a partir disso, nós vamos definir a direção, o sentido e o módulo do vetor campo elétrico naquele ponto. Para nós definirmos, então, a direção desse vetor campo elétrico naquele ponto, o que nós fazemos é colocar uma carga de teste positiva, um corpo pontiforme carregado positivamente, naquele local, naquele determinado ponto. Sobre aquela carga positiva colocada naquele ponto, se houver um campo elétrico naquele local, vai aparecer uma força eletrostática sobre aquele corpo porque ele está carregado. Então, vai aparecer um vetor força em cima desse corpo naquele ponto. Então, portanto, a direção do vetor campo elétrico naquele ponto será a mesma direção da força que atua sobre aquela carga de teste positiva. Então, agora, como nós já definimos qual é a direção do vetor campo elétrico em um determinado ponto, é a mesma direção da força elétrica que atua sobre uma carga positiva, agora nós vamos definir, então, qual é o sentido do vetor campo elétrico nesse ponto. E o sentido do vetor campo elétrico é muito simples. Ele é o mesmo sentido da força que atua sobre a carga. Então, em um determinado ponto de um campo elétrico, nós colocamos uma carga de teste positiva, sobre essa carga vai surgir, então, uma força elétrica que vai ter uma certa direção e um certo sentido. A direção e o sentido do vetor campo elétrico naquele ponto serão as mesmas direção e o mesmo sentido da força que atua sobre a carga, como nós podemos ver aqui no nosso desenho. Olha só, nós temos uma carga de teste positiva, então, colocada em um determinado ponto do espaço. Sobre ela surge um vetor força elétrica que está representado por F no nosso desenho. Na mesma direção e no mesmo sentido, nós temos o vetor campo elétrico, então, que surge naquele ponto. Então, como nós já definimos a direção e o sentido do vetor campo elétrico em um determinado ponto do espaço, agora, para terminar a caracterização do vetor, nós precisamos definir, então, o seu módulo, ou seja, a sua intensidade. E o módulo, a intensidade do vetor campo elétrico, também é definido em termos do vetor força elétrica que atua sobre uma carga de teste positiva colocada em um determinado ponto do espaço.
Se o valor da força, se o módulo da força elétrica que atua sobre aquela carga de teste positiva, que nós vamos chamar de Q, Q minúsculo, se o valor da força for igual em módulo a F, nós temos então que o módulo do campo elétrico será igual ao valor da força elétrica que atua sobre esse corpo F, dividido pelo valor da carga Q. Ou seja, o módulo do campo elétrico, o módulo do vetor campo elétrico em um determinado ponto do espaço, ele é igual à quantidade de força elétrica que atua sobre cada unidade de carga que nós tivermos colocada naquele ponto. Portanto, é uma ideia de quanta força atuará sobre um corpo em função da sua quantidade de carga. É força elétrica por unidade de carga. Se nós tivermos o módulo da força elétrica, a intensidade da força, dada pela lei de Coulomb, que é a fórmula que nós temos aqui, nós percebemos o seguinte, né? Essa força é dada pelo produto do módulo das cargas dividido pela distância que a separa elevado ao quadrado. Essa é a lei de Coulomb. Então, esse é o módulo da força. Então, ele é dado pela interação entre essas duas cargas, não é? A carga Q maiúsculo, que é uma das cargas, a carga Q minúsculo, que é a outra, isso dividido pela distância que separa as duas ao quadrado. Então, se nós levarmos essa expressão em conta para acharmos, então, o módulo do campo elétrico em determinado ponto, nós vamos ter o seguinte. Então, dividindo pelo valor da carga de teste positiva, que era o Q minúsculo, o que nós temos é que esse valor, essa carga, ela é cancelada. Portanto, ela some da expressão e nós temos que o módulo do campo elétrico em um determinado ponto do espaço, ele não depende da carga de teste positiva que é colocada naquele local. A carga de teste só é colocada ali para nós definirmos quanto vale o campo elétrico naquele ponto, qual é a sua direção e qual é o seu sentido. O módulo do campo elétrico naquele local, então, ele só depende da intensidade da carga que está gerando o campo elétrico e da distância que separa essa carga até o ponto no qual nós estamos querendo calcular qual é o valor do campo elétrico. Então, agora nós vamos ver as características do campo elétrico em decorrência do sinal da carga pontiforme que está gerando esse campo. Vamos dar uma olhada, então? O que nós temos aqui, ó, no nosso primeiro exemplo, é uma carga, é um corpo carregado positivamente e num ponto do espaço em torno dessa carga positiva, nós então queremos saber para onde que vai apontar o vetor campo elétrico naquele determinado ponto. Então, o que nós devemos fazer? Naquele ponto, a gente imagina uma carga de teste positiva colocada naquele local, então a gente pensa para onde vai apontar a força elétrica sobre essa carga positiva. Nós sabemos que cargas elétricas positivas se repelem, não é mesmo? Então, se nós colocarmos naquele ponto indicado na figura uma carga de teste positiva mentalmente, nós sabemos que ela deve ser repelida pelo corpo de carga positiva maior, né? Então, essa força ela vai apontar no sentido da repulsão. Portanto, a direção e o sentido dessa força são a direção e o sentido do campo elétrico, do vetor campo elétrico naquele ponto. Se nós fizermos a mesma coisa para uma carga negativa, a gente coloca naquele ponto do espaço, para onde a gente quer saber para onde aponta o vetor campo elétrico, naquele ponto nós colocamos mentalmente uma carga de teste positiva. Nós sabemos que corpos de sinais contrários, carregados com sinais contrários, eles se atraem. Portanto, a força elétrica sobre aquele corpo carregado positivamente, colocado naquele ponto, ela vai apontar no sentido da atração entre os dois, entre o corpo negativo e o corpo positivo. Portanto, a direção e o sentido da força elétrica sobre aquele corpo positivo naquele ponto definem a direção e o sentido do vetor campo elétrico naquela região. Em decorrência disso, então, nós podemos ilustrar, nós podemos caracterizar a distribuição de vetores campo elétrico em torno de um corpo carregado em virtude do seu sinal. É o que a gente vê aqui nesse nosso primeiro exemplo. O que nós temos nessa situação é um corpo carregado positivamente, e em torno desse corpo, nós estamos então desenhando a configuração de vetores campo elétrico em torno dele. Olha só, lembra como é que a gente fazia? Coloca uma carga de teste positiva no ponto para onde você quer saber aonde vai apontar o campo elétrico, e naquele ponto vai surgir uma força então sobre aquela carga positiva, então define a direção e sentido do vetor campo elétrico. Então, em torno desse corpo carregado positivamente, se você colocar cargas pontiformes positivas, a configuração das forças elétricas será essa dada por essa figura. Portanto, essa é a configuração dos vetores campo elétrico em torno de um corpo carregado positivamente. Para uma carga carregada negativa agora,
o que nós temos é a mesma coisa, o procedimento é o mesmo. Então, nós colocamos mentalmente cargas de teste positiva em torno dessa carga negativa, observamos para onde vai apontar a força elétrica sobre essas cargas positivas. Como a carga geradora ali no meio ela é negativa, então vai gerar uma atração dessas cargas pontiformes positivas. As forças apontarão então no sentido da atração, então a direção e o sentido desses vetores força serão a direção e o sentido dos vetores campo elétrico. Portanto, o que nós temos aqui é uma configuração de vetores campo elétrico em torno de um corpo carregado negativamente. E agora que nós já definimos, então, como que a gente determina o vetor campo elétrico em um determinado ponto do espaço, devido à presença de uma carga pontiforme gerando esse campo elétrico, agora o que nós vamos fazer, então, é definir o vetor campo elétrico em um determinado ponto do espaço em virtude de uma distribuição de corpos pontiformes fixos, carregados, em torno desse ponto. Então, o que nós temos ali é um ponto aonde a gente quer definir para onde vão apontar os vetores campo elétrico naquele determinado ponto, então. Então, o que nós fazemos é aquele procedimento que nós fizemos para cada uma das cargas pontiformes carregadas em relação a um determinado ponto. Então, você mentalmente coloca uma carga de teste positiva naquele ponto e olha para onde que vão apontar os vetores campo elétrico naquela situação. Nós temos aqui 3 vetores campo elétrico, que a gente representou por E1, E2 e E3, em um mesmo ponto de espaço. Esses 3 vetores campo elétrico são gerados por 3 cargas pontiformes carregadas, 3 corpos carregados pontiformes em torno daquele ponto. Nós temos um corpo carregado positivamente, 2 corpos, aliás, carregados positivamente e um carregado negativo, né? Então, devido a essa distribuição de cargas, nós temos 3 vetores campo elétricos em um mesmo ponto de espaço. Então, o que a gente faz é definir cada um dos vetores, sempre analisando separadamente cada uma das cargas. Então, para a gente estabelecer o vetor campo elétrico E1 naquele ponto de espaço, o que nós fizemos é que nós olhamos apenas para aquela carga positiva que está abaixo à direita e nós definimos, então, o vetor campo elétrico naquele ponto apenas em virtude daquela carga. Então, como nós sabemos que esse é um corpo carregado positivamente, o vetor campo elétrico naquele ponto deve apontar no sentido da repulsão, né? Porque se você colocar uma carga de teste positiva naquele ponto, ela vai ser repelida pelo corpo gerador do campo elétrico, que está ali embaixo à direita. Então, esses dois se repelem, a força é de repulsão naquele ponto sobre uma carga de teste positiva colocada ali. Portanto, o campo elétrico é aquele que está definido, então, na nossa figura. Para a gente definir o vetor campo elétrico E2, o que nós fazemos é exatamente a mesma coisa. Nós esquecemos as outras 2 cargas, olhamos apenas para aquela carga que está mais à esquerda, abaixo também. Então, o vetor campo elétrico naquele ponto vai ser dado por uma carga de teste pontiforme positiva colocada naquele ponto. Então, a direção e o sentido desse vetor será dado pela direção e o sentido da força elétrica sobre essa carga positiva. Então, é o que aparece no nosso vetor E2 ali na figura. E, por fim, nós temos mais um vetor para definir ali, que é o E3. E de que forma que a gente faz isso? O procedimento é exatamente o mesmo. A gente considera apenas aquela carga negativa que está gerando o campo elétrico naquele ponto e o ponto em questão. Então, naquele ponto, nós colocamos mentalmente uma carga de teste positiva. Então, o vetor campo elétrico terá exatamente a mesma direção e o mesmo sentido da força que atua sobre uma carga de teste positiva colocada naquele ponto. Então, nós temos o E3, que é dado pela direção e o sentido da força de atração entre a carga de teste positiva colocada no ponto e a carga negativa que está gerando aquele campo. Então, para nós termos o vetor campo elétrico resultante agora naquele ponto do espaço, o que nós devemos fazer é uma soma de vetores. Então, são aqueles procedimentos que vocês conhecem, vocês fazem a soma, enfim, a subtração vetorial naquele ponto, considerando direção e sentido dos vetores, tendo, então, o vetor campo elétrico resultante naquele ponto do espaço. A partir de tudo isso que nós vimos até agora, essa configuração de vetores, campo elétrico em torno de uma carga pontiforme, um corpo carregado pontiforme, nós podemos fazer então uma representação gráfica, uma representação visual do campo elétrico em torno de uma carga, um corpo carregado pontiforme, ou de uma distribuição de cargas. É o que nós vamos ver então com as linhas de força do campo elétrico.
A ideia de linhas de força de um determinado campo foi definida inicialmente pelo físico Michael Faraday, um dos maiores físicos experimentais de todos os tempos. Ele não era um físico com grandes capacidades matemáticas, mas ele tinha uma grande capacidade de abstração. Então ele sentiu a necessidade de definir, de representar graficamente o que está acontecendo numa região onde existe um determinado campo de forças. Como o campo é uma coisa complicada de enxergar, na verdade é impossível visualizar um campo, o que Faraday fez então foi inventar uma distribuição, inventar uma visualização do campo a partir do conceito de linhas de força, que é o que a gente vai ver agora. O que nós temos aqui é um corpo pontiforme carregado positivamente. Então nós vimos anteriormente aí que se nós imaginarmos diversos pontos em torno desse corpo carregado positivo, os vetores campo elétrico apontavam para fora, vocês lembram? Ele é dado pela direção e o sentido da força sob uma carga positiva colocada em cada um dos pontos, portanto gerando forças de repulsão. Então o conceito, a ideia de linhas de campo, aliás, a ideia de linhas de força para um corpo carregado pontiforme positivo como esse, é que nós temos essas linhas de força apontando no sentido justamente da repulsão, ou seja, no sentido dos vetores campo elétrico em torno dessa carga positiva. Então essa é a representação gráfica, uma representação visual de como se comporta o campo elétrico em torno de um corpo carregado positivo pontiforme. Então, em torno de uma carga negativa, nós lembramos também que os vetores campo elétrico em torno desse corpo carregado negativamente eram vetores que apontavam para dentro, no sentido da atração, né, em relação àquela carga negativa, porque a gente coloca cargas pontiformes positivas ali em volta e vemos para onde que aponta a força elétrica. Portanto, o campo elétrico representado para uma carga negativa, essa representação para uma carga negativa que nós estamos vendo aqui, são linhas de força que apontam no sentido da atração, em direção, então, à nossa carga negativa. E também, então, a gente pode ver como é que se comportam as linhas de força para distribuições de cargas. Olha só, o que a gente tem aqui é um dipolo elétrico, o nome disso. Nós temos uma carga pontiforme positiva e uma carga pontiforme negativa colocadas umas nas proximidades da outra. Então, se nós representarmos aquelas linhas de força individualmente para a carga positiva e para a carga negativa, né, nós lembramos que as linhas de força elas saem da carga positiva e entram na carga negativa. Então é isso que está acontecendo aqui. Nós colocamos duas cargas, uma próxima da outra, e nós temos as linhas de força saindo, emergindo da carga positiva e entrando na carga negativa. Portanto, essas linhas elas se combinam, elas se emendam, formando essa configuração para um dipolo elétrico. Isso é bastante interessante porque nos dá a ideia de atração, né, entre uma carga positiva e uma carga negativa. Então, a junção dessas linhas de força resultante da carga positiva e da negativa. Agora, se nós tivermos cargas com sinais iguais, a configuração fica mais ou menos assim. Nós temos linhas de força que não se combinam. A gente imagina que essas linhas elas vão uma no encontro da outra, como elas apontam em sentidos opostos, elas não se emendam. Então, gera essa ideia que a gente tem aí de repulsão entre cargas de sinais iguais. Essa representação do campo elétrico a partir das linhas de força é uma representação bastante útil e ela traz várias informações. A primeira dessas informações trazidas é que ela diz que o vetor campo elétrico em cada ponto desse espaço ele é tangente às linhas de força em cada um dos pontos. Então agora a gente vai ver como que isso acontece. Bom, o que nós temos aqui na nossa figura são várias linhas de força de um determinado campo elétrico. São algumas linhas de força, né? Se a gente tivesse que representar isso de uma maneira completa, nossa tela estaria cheia dessas linhas. Mas nós pegamos algumas das linhas de força que representam um determinado campo elétrico. Então, como nós podemos ver aqui na nossa figura, se a gente quiser saber para onde que aponta o vetor campo elétrico em cada um dos pontos dessa região, o que a gente faz é pegar cada uma das linhas de força e naquele ponto a gente desenha um vetor campo elétrico que aponta na direção tangente às linhas de força. O que é a direção tangente? É aquela direção que, por exemplo, um carro fazendo uma determinada curva, se ele não consegue fazer a curva, vai em linha reta, a gente diz que ele está tangenciando aquela curva. Pois é, então a direção tangente é uma direção que esfrega, que encosta em apenas um ponto na curva. Então o que nós temos para cada um dos pontos, o vetor campo elétrico vai ser definido por essa direção, a direção tangente a cada uma das linhas de força. E o sentido do vetor vai ser definido pelo sentido das linhas de força do campo.
Então, se você tem uma distribuição de linhas de força de um determinado campo elétrico, você tem condições de determinar exatamente para onde que aponta o vetor campo elétrico em cada um daqueles pontos. É só ir lá no ponto, fazer um desenho de um vetor que tangencia a linha naquele ponto, apontando no sentido dado pelo sentido da linha de força do campo. A outra informação trazida por essa representação gráfica das linhas de força do campo elétrico é a informação sobre a intensidade do vetor campo elétrico naquele determinado ponto. Como nós podemos ver, então, na nossa figura aqui novamente, o que nós temos é o seguinte. Nós desenhamos aqui duas esferinhas, dois círculos amarelos, para nos mostrar uma ideia de concentração de linhas de força em cada um daqueles pontos. Vamos dar uma olhada primeiro naquele nosso círculo amarelo que está colocado mais embaixo na tela. A gente observa que aquele círculo ele está sendo atravessado por 3 linhas de força do campo elétrico, não é mesmo? Então, olha só, vamos dar uma olhada agora para o outro círculo, aquele círculo amarelo que está colocado mais à direita e mais em cima. Naquela região do espaço onde aquele círculo foi colocado, a quantidade de linhas que estão atravessando aquele círculo é apenas uma linha. Portanto, a gente conclui, a partir dessa comparação entre aquelas duas regiões, como esses dois círculos eles são exatamente iguais, eles apresentam exatamente o mesmo tamanho. Na parte de baixo, o número de linhas que atravessa o círculo é maior do que o número de linhas que atravessa o círculo lá em cima. Portanto, a gente conclui, a partir disso, que a concentração de linhas de campo na parte inferior é maior do que a concentração de linhas de campo na parte superior. Então, o que nós temos aqui, essa ideia da concentração de linhas, o que ela mostra é a intensidade do vetor campo elétrico naquele ponto. Quanto maior for a quantidade de linhas de campo em um determinado ponto do espaço, maior será a intensidade do vetor campo elétrico naquele local. Então agora o que a gente vai ver é um campo elétrico muito especial, um campo elétrico particular, que é o campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme significa um campo elétrico constante, entre aspas. Uma grandeza uniforme física significa que ela não apresenta variações. Então, como a gente está vendo que o campo elétrico é uma coisa que depende do local onde a gente está medindo o campo elétrico, o que significa um campo elétrico uniforme é que em todos os pontos desse determinado campo elétrico, o valor do campo elétrico, a direção e o sentido do vetor que o representam, em cada um desses pontos vai ser sempre o mesmo. Portanto, recapitulando, para todos os pontos desse campo elétrico, nós teremos o mesmo vetor campo elétrico representando cada um dos pontos. É o que a gente vai ver na nossa figura agora. Bom, o que nós temos aqui são duas placas metálicas carregadas, paralelas, representadas por placa A e placa B na nossa figura. Então, a gente tem que aquela placa metálica superior, ela está carregada positivamente. A carga inferior está carregada com cargas negativas. Então, o que nós fizemos aqui foi fazer a representação das linhas de força do campo elétrico que existe nessa região do espaço. Se essas placas elas forem muito grandes, muito extensas, se comparadas com a distância que separa essas duas placas, ou seja, a distância entre as placas é desprezível frente aos seus tamanhos, o que nós vamos ter na região central entre essas duas placas é um campo elétrico uniforme. Então, nós temos as linhas de força indo do positivo para o negativo, como nós já tínhamos visto. Então, naquela região central dessas duas placas, o campo elétrico será muito especial, será um campo elétrico uniforme. Em cada ponto daquela região, a gente sempre vai ter o mesmo vetor campo elétrico, independente do ponto. E isso a gente pode fazer, a partir de uma análise, se a gente for pegar cada um dos pontos desse campo e a gente for imaginar para onde que vai apontar o vetor campo elétrico em cada um daqueles pontos, a gente sabe que esses vetores eles são tangentes às linhas de força, as linhas de força do campo elétrico. Portanto, a gente vai ter que em cada um dos pontos, a direção do vetor campo elétrico sempre vai acabar sendo paralela às linhas de força do campo, porque essas linhas elas são todas bem retinhas, são todas verticais. E muito importante, para que o campo elétrico nessa região seja exatamente uniforme, nós temos que essas linhas elas devem ser igualmente espaçadas. Por quê? Porque se elas forem igualmente espaçadas, a concentração de linhas em todos os pontos dessa região sempre vai ser a mesma. A gente não vai ter uma distribuição de cargas maior em um ponto ou em outro. Então, isso está representando a concentração de linhas ser uniforme, significa que a intensidade do campo elétrico em todos os pontos sempre vai ser a mesma. Então, para a gente ter um campo elétrico uniforme,
nós precisamos de duas placas paralelas carregadas com sinais contrários. A distância entre elas deve ser desprezível se comparada aos seus tamanhos, para que o campo elétrico no centro seja uniforme. A representação das linhas de força nos indica que esse campo é constante tanto em direção, quanto módulo, quanto em sentido. Da mesma forma que nós sabemos que se nós abandonarmos um corpo que possui massa nas proximidades da Terra, esse corpo ele vai entrar em movimento devido à ação do campo gravitacional, né? Se nós abandonarmos um corpo com uma certa massa, a uma certa altitude, ele vai cair em direção à Terra. Isso é um movimento que está sendo gerado pela ação do campo gravitacional, colocando esse corpo em movimento. Da mesma forma, se nós tivermos um corpo pontiforme, um corpo carregado pontiforme, sendo colocado em uma certa região onde existe um campo elétrico e esse corpo for abandonado, esse corpo vai entrar então em movimento devido à ação do campo elétrico que está realizando uma força em cima desse corpo. Portanto, o que a gente vai ver agora então é o movimento de cargas elétricas livres em um campo elétrico. Então, o movimento de uma certa carga, de um certo corpo pontiforme carregado em um determinado campo elétrico, vai depender do sinal da sua carga e da direção e do sentido das linhas de força do campo elétrico naquela região. O que nós temos, nesse nosso primeiro exemplo, é um corpo pontiforme carregado positivamente, sendo abandonado em uma região onde existe um certo campo elétrico, que está sendo representado pelas nossas linhas de força ali, horizontais e paralelas, né, igualmente espaçadas. Então, nós sabemos que a direção e o sentido do vetor campo elétrico em cada ponto do espaço é dado pela força que atua sobre uma carga de teste positiva colocada naquele local. Portanto, se nós estamos trabalhando aqui com uma carga positiva sendo colocada nesse campo, a direção e o sentido das forças que atuam sobre elas é exatamente a direção e o sentido do campo elétrico. Portanto, essa força ela vai atuar na direção e no sentido das linhas de força do campo. Portanto, essa será a direção e o sentido do movimento dessa carga colocada, então, nesse ponto de espaço onde existe esse campo. Então, uma carga elétrica pontiforme sendo colocada em uma determinada região do espaço de forma livre, que ela possa se movimentar, ela vai se mover sempre na mesma direção e no mesmo sentido do vetor campo elétrico naquele ponto. Já se nós estivermos falando de uma carga negativa, o que vai acontecer é o contrário. Vamos dar uma olhada? Então, se você colocar uma carga negativa em uma certa região, em certo ponto do espaço, onde existe um campo elétrico representado pelas linhas de força, o sentido de movimento dessa carga negativa vai ser o contrário do que seria com uma carga positiva. Se a gente imaginar esse campo elétrico sendo gerado por duas placas carregadas, por exemplo, uma positiva e outra negativa, a gente sabe que essas linhas de força, como a gente viu anteriormente, elas sempre saem da placa positiva e vão para a placa negativa. Portanto, o sentido do campo elétrico é do positivo para o negativo. Então, nós teríamos, no nosso lado esquerdo da figura, uma placa elétrica carregada positivamente e a outra negativa no lado direito. Portanto, a nossa carga negativa ela vai no sentido contrário ao sentido das linhas de força do campo elétrico. O movimento de cargas elétricas em um determinado campo elétrico é uma coisa que tem várias aplicações práticas, várias aplicações tecnológicas. Um exemplo mais prático que a gente tem disso no nosso dia a dia são os monitores de televisão ou monitores de computador. O que está acontecendo dentro de dispositivos como esses é que nós temos vários campos elétricos sendo gerados ali dentro e cargas elétricas, elétrons sendo emitidos a partir de certas placas aquecidas. Esses elétrons, quando eles se movimentam nesses campos elétricos, eles sofrem então deflexões, e seus movimentos são alterados. Esses campos elétricos eles sofrem variações, alterando o movimento desses elétrons. Então, o que nós temos nas telas de vídeo, telas de televisão ou telas de computador, a tela de televisão que vocês estão assistindo agora, por exemplo, o que está acontecendo ali é que naquela tela, pelo seu lado interno, existe uma camada de material fosforescente revestindo aquela tela. Essa tela, esse material fosforescente, ele é excitado quando ele recebe, então, o contato de cargas elétricas. No momento que uma carga elétrica atinge cada um daqueles pontos daquela tela, aquele ponto em especial emite luz de uma determinada cor. Então, esses elétrons que estão sendo emitidos dentro do tubo de imagem, eles são desviados pela ação do campo elétrico, fazendo com que esses elétrons atinjam pontos bastante específicos, gerando as imagens que nós conhecemos, então. Então, vamos agora, pessoal, para as nossas dicas de estudo. Bom, pessoal, então, como vocês puderam perceber na nossa aula de hoje,
o conceito de campo elétrico está muito relacionado com o conceito de força elétrica que atua sobre uma carga positiva. Portanto, é importante, para entender bem o conceito de campo, entender também o conceito de força. Então, relacionar, associar esses dois estudos, para aprender a definir a direção, o sentido e o módulo do vetor campo elétrico em um determinado ponto do espaço, vocês precisam saber definir a direção, o sentido e o módulo do vetor força elétrica naquele ponto sobre uma carga positiva. Portanto, é importante, para compreender o campo elétrico, também dar uma estudada bacana aí nos conceitos relacionados, então, com força. Outra coisa bastante interessante é vocês visualizarem bem as linhas de força do campo elétrico. No momento que vocês têm essa visualização bastante compreendida, o campo elétrico vai ficar bastante tranquilo para vocês. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado bastante da aula e nós nos vemos na próxima, então.